Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um Globalcast, o podcast oficial do Personal 5 Dígitos. Aqui nós discutimos as estratégias da sua jornada presencial e online para você viver uma vida de 5 dígitos, ou seja, faturar aí acima dos 10 mil reais por mês. E se você já alcançou os 10 mil, faturar aí acima dos 20 mil reais. Eu sou o Léo Bianchini. Eu sou o Rafa Miranda. E o tema do nosso podcast de hoje é: nicho fitness precisa ser somente masculino ou feminino? Opa, tema bom, hein? Aí um tema interessante, tema massa, né, tema Rafa? massa, porque muita gente aí da educação física tem receio, já tem receio de nichar. Aí quando fala, nossa, é obrigatório, fica nessa, é obrigatório ou não é? Ser homem, mulher, como é que faz? Enfim, então a gente tira 30 minutos aí pra discutir. Legal. Isso, vai ser muito massa. E é interessante a gente já começar abordando o porquê de a gente trazer esse tema pro Globalcast de hoje, né, Rafa? Boa. Então, hoje, se a gente pensa que é uma escolha de carreira, uma escolha de comunicação, eu determinar se eu quero falar para homem, se eu quero falar para mulher ou se eu quero falar para os dois, é essencial. Então, por isso que a gente tem que trazer esse tema aqui. Porque é a escolha, né? É a escolha do que eu vou falar na rede social. E não tem problema, não tem correlação com o presencial. Sim. Então, se eu tenho mais homens no presencial, não necessariamente eu tenho que falar para homens na rede social. Se eu tenho homens, mulheres, crianças, idosos, se eu tenho tudo no presencial, cardiopata, não influencia a minha escolha na rede social. A minha escolha na rede social só significa uma bandeira que eu vou levantar e lá na rede social vou acumular aqueles clientes, mas todos os outros vão acabar de tabela também perguntando. Se eu falar só para homem, uma mulher estiver lá, ela vai perguntar no direct. Se ela achar minha comunicação atrativa, ela vai perguntar assim: você também me treina? Então é um assunto que a gente tem que trazer, porque é determinação sobre o que eu vou comunicar na rede social. Então tá na hora da gente discutir isso aí. Legal. E se existe, né, quais são as vantagens de eu falar só para homens e de eu falar só para mulheres? Boa. Pontos de conexão, né, Leozão? Se eu falo só para homem ou se eu falo só para mulher, então tem vantagens aí. A gente não está determinando aqui que é obrigatório, mas a gente está discutindo vantagem primeiro. Então, se eu falo só para homem, vamos supor, eu, Rafa, se eu parar para imaginar lá atrás, cara, lá atrás o que eu queria na época que eu queria jogar futebol. Então eu consigo imaginar, eu consigo ter muitos pontos de conexão se eu for falar de futebol. Mas o mesmo Rafa, hoje, tem uma barriguinha. Então, se eu quiser falar hoje sobre barriga, eu tenho muitas coisas que, mesmo sem eu ler nada na internet, mesmo sem eu observar os players da internet, eu já consigo gerar conexão pra caramba. Sim. Então no mundo mais criativo, criatividade, aí você manja tudo sobre criatividade, no mundo mais criativo, quando eu fecho uma variável, ela me facilita eu abordar alguma coisa sobre aquilo, porque eu fechei uma das variáveis. Eu falei, eu quero falar para homens que tem barriga. Então me facilita colocar o capacete da persona e falar assim, caramba, deixa eu imaginar, porque às vezes a maioria dos personagens não tem barriga. Então para ele falar para um homem com barriga depois dos 40, ele vai ter que se colocar no lugar daquele homem para ele gerar conexão com aquele cara, porque não adianta só ele mostrar a barriga tanquinho dele no vídeo e falar assim, tá na hora de você acabar com a tua barriga. Nem sempre aquilo vai gerar conexão, aquilo vai gerar conexão com alguns. Para ele gerar conexão com todos, ele vai ter que saber pontos de conexão de dores. O que são dores, Rafa? Consequências emocionais de um problema. Então, o homem está com a barriga grande. Beleza. Então, este é um problema. Barriga grande. Quais são as consequências emocionais deste problema? Poxa, no trabalho, um terno não está caindo bem. As pessoas, de repente, um homem com barriga, um homem sem barriga, de terno, qual que as pessoas devem respeitar mais, de repente, num ambiente, no escritório de um banco, por exemplo? Um gerente que tá com barriga ou que tá sem barriga? Autoridade, né? Autoridade, porque querendo ou não, aquele cara que tá sem barriga, ele se cuida mais do que o cara que tá com barriga. E a gente já sabe na sociedade, a gente já tem informações o suficiente que
quanto mais a pessoa estiver acima do peso, mais questões emocionais tem envolvidas. Então, o outro julga muito mais fácil no trabalho, no ambiente de trabalho. Então, aquela barriga pode representar questões emocionais importantes também no dia a dia da pessoa. Então, dores que essa pessoa passa, algumas questões pessoais, questão do relacionamento, de repente, ele tem uma esposa em casa, aquele homem com barriga, que ela se cuida pra caramba. De repente, ele tem um marido em casa que se cuida pra caramba. Sim. Então, cara, esse negócio em casa não é legal quando só um se cuida, aí o outro olha assim, né? Pô, se a pessoa se cuida, ela valoriza aquilo. Perfeito. Então é legal pro relacionamento tá alinhado a esses pontos também. Então essa pessoa pode estar com dores, ela pode ter desejos, ela pode ter o desejo de estar com a barriga mais sequinha, ela pode ter o desejo de ser à vontade de tomar a cerveja dela, mas que isso não influencie totalmente na barriga que ela tem. Ela pode ter inimigos, por exemplo, ela pode odiar fazer dieta. Inimigos. Então, quando eu cerco uma persona de inimigos, se eu falo assim, eu quero saber o inimigo das pessoas em geral para fazer exercício, lascou. Sim. Porque é muita coisa. É muito amplo, né? É muito amplo. Agora, quando eu falo um homem acima de 40 anos, com barriga, que tá com vergonha da esposa, que tá com receio de jogar bola, que não aguenta jogar bola porque não tem fôlego, tá com vergonha dos amigos porque não consegue correr no futebol. E aí eu consigo concentrar na vida daquela pessoa e saber dor, saber desejo, saber inimigo, coisa que ele tem raiva, ele odeia fazer dieta, ele odeia, por exemplo, não poder beber cerveja, ter que cortar cerveja, ele odeia, pelo menos uma vez por semana ele quer tomar a cerveja dele em paz. Então eu consigo saber inimigos, eu consigo saber objeções. Então, por exemplo, por que um homem... Objeções são coisas que afastam a pessoa de comprar. Por que um homem acima de 40 anos não compraria um exercício físico, um programa de treinamento? O que afastaria ele da compra? Ah, esses caras vão cortar minha cerveja. Opa, então isso aí é uma objeção. Ah, eu não tenho tempo. Eu tô no banco lá o dia inteiro trabalhando no escritório, o bicho pega, eu saio 9 horas da noite, cara. Eu não tenho 2 horas para ficar na academia de 9 às 11. Ah, então objeção de tempo. Ah, também é bem caro, né? Um personal trainer. Tá muito caro, pô. Eu não tenho 2.000 ali sobrando para pagar um personal trainer. Mas esse cara não sabe que tem consultoria online. Ele não sabe que tem coisas mais acessíveis para ele fazer. Ele não sabe que dá para treinar em 15 minutos se fizer um time efficient. Ele não sabe várias coisas. Então, quando eu coloco o capacete da persona, facilita a minha vida, porque eu não preciso pensar em mais ninguém, eu não preciso pensar em idoso, eu não preciso pensar em idosa, em mulher, em grávida, em diástase, não preciso pensar em nada, eu só preciso me concentrar na vida daquele sujeito, daquele grupo de pessoas, que no caso nós estamos falando aqui, dando um exemplo aleatório, que é homens acima de 40 anos e tudo, eu só preciso me concentrar nessa galera. E quando eu me concentro em algo, começa a aparecer. Quando eu me concentro em algo, eu começo a pesquisar o perfil, e aí aqueles perfis começam a mostrar coisas para mim. Eu começo a pesquisar quais são os players do mercado que falam para essa galera. Nos players do mercado, eu consigo consumir o Instagram desse player do mercado que está ganhando dinheiro como se eu fosse a própria persona de 40 anos. Pô, deixa eu ver como é que esse cara se comunica para a pessoa de 40 anos. Deixa eu ver o tom que ele fala. Deixa eu ver como ele aborda. Nossa, ele é agressivo aqui quando ele fala da barriga, hein? Ah, não, mas eu vi uma outra pessoa que ela não é agressiva. E ela já é mais empática, ela já aborda de um jeito diferente. Então ele consegue ver diferenças até de tom, de jeito de fala, de narrativa, de copy. Por quê? Porque ele está concentrado numa variável só, Então, a grande vantagem respondendo é essa: concentração nos pontos de conexão que vão facilitar eu produzir meu conteúdo, vão facilitar eu interagir com essa pessoa e ela me conhecer, gostar de mim, confiar em mim e comprar de mim. Então, eu tenho mais chances por concentrar numa pessoa só. Sim. É interessante assim porque facilita na hora de ele estudar a pessoa, como você realmente falou. Até mesmo essa questão da pesquisa que ele vai fazer com outros players do mercado, ele vai entendendo até mesmo qual que é a linguagem que ele quer utilizar, né? Porque às vezes, tipo assim, a gente recebe muito, né, na galera do suporte, eu quero falar pro homem, mas eu não sei de que forma que eu vou falar para ele. A gente sempre recomenda isso, né? Faça essa pesquisa, entenda quem são os players do mercado, para você ir
entendendo a tua narrativa, né? Porque Total. às vezes ele vai pegar uma pessoa lá que é extremamente agressiva, mas ele não é daquele jeito. Aí ele se assusta, né? E fala, será que eu tenho que ser assim só também? vende se for agressivo, né? Sim. De jeito nenhum, certíssimo. É isso E aí, essa pegada. ele fazendo essa pesquisa, ele vai começar a encontrar o que pra ele faz, de repente, mais sentido, né, Rafa? Total. E se a gente for pensar, falamos aí das vantagens, né? Quais seriam as desvantagens de a gente falar somente pra homens e somente pra mulher? Boa. E é legal a gente lembrar pra turma que tá escutando que a gente tá falando aqui somente pra homem, mas não pra turma falar assim, qualquer objetivo pra homens. Não, a gente tá falando aqui de você escolher somente homens, aí você escolhe uma meta, você escolhe um objetivo, um problema pra você resolver. Nós estamos dando exemplo nesse podcast aqui pra facilitar a compreensão de homens acima de 40 anos com barriga. E não sou eu, tá, gente? Eu tenho menos de 40 anos e minha barriga é pequena. Não tô com esse problemão aí, não. E não sou eu também. E nós não estamos imaginando o futuro que a gente vai escapar desse futuro aí. Exatamente. Então, ó, desvantagens. A grande desvantagem, Leozão, é a escala. Vamos pensar aqui. E a galera não precisa preocupar com isso no começo. Sim. Vamos supor, 52%, 53%, algum dia atrás aí a gente viu alguma estatística lá, mas eu não sei se está atualizada, que 52%, 53% da população é feminina e 47%, 48% da população brasileira é masculina. Eu não lembro aonde a gente viu isso, mas vamos supor que seja isso. Pode ser que mude 3%, 5%. É de 2000 e alguma coisa. 19, acho que pode estar... Então, assim, não se apeguem na exatidão do dado, mas vamos pensar nisso. Vamos por metade. Metade de homem, metade de mulher. Show de bola. E aí, vamos supor que eu tenho que colocar anúncio, minha empresa está crescendo, e eu vou colocando cada vez mais anúncios. A empresa cresce, eu vou pondo mais anúncios. A empresa cresce, eu vou pondo mais anúncios. Essa é a regra do mundo online. Essa é a regra. Então, hoje, os nossos alunos aqui do Uploader Scala, que estão faturando de 50 mil por mês a 400 mil por mês, a turma que fatura 400 mil por mês, já está colocando de anúncio ali, tem mês que coloca 60 mil de anúncio, 80 mil de anúncio, às vezes 100 mil de anúncio. Então, quanto mais você vai faturando, mais você vai colocando anúncio na rede social. Então, a gente já teve mês aqui do Global que a gente colocou 200, 250, 300 mil de anúncio. Então, esse é um caminho natural. Mas não precisa você pensar nisso agora, do tipo se assustar e falar, meu Deus, eu não vou entrar na rede, eu não tenho essa grana. Não, essa galera só coloca essa grana porque eles estão faturando muito, aí eles pegam parte, eles pegam 15%, 20%, eles pegam uma porcentagem menor e colocam em anúncio. Então, na hora que você tiver lá na frente, escalando, mandando ver, você vai pensar assim, caramba, e se a minha proposta de barriga, por exemplo, fosse para homens e mulheres? Porque eu tô colocando metade só da população em jogo. E é muita gente, mas no fundo, quanto mais você vai restringindo, mais a escala vai ficando cara. Então, por exemplo, a nossa escala do personal trainer, que é aqui do Personal Global, ela é caríssima. A gente paga tipo 5 vezes mais do que o mercado nos nossos anúncios. Por que a gente paga mais? Para a galera entender. Porque como tem pouquíssimos personagens no Brasil, eu digo pouquíssimos porque são 150, 200 mil personagens, isso a nível de Brasil não é nada. Nós temos uma população de 180, 200 milhões de pessoas, 180 mil pessoas, 200 mil pessoas, não é nada. A nível de escala, a gente tem que pagar o anúncio para ele aparecer para centenas de milhares de pessoas para a gente achar os pequenos personagens que tem por aí. Então, querendo ou não, a gente joga muito dinheiro no ralo mostrando anúncio pra gente que nem é personal. Para aquelas pessoas que gostam de esportes, são confundidas na hora que a gente pede para anunciar, porque não tem como a gente colocar uma precisão exata lá no anúncio e falar assim, é só personal e ponto final. Não tem. Então, é isso. A possível desvantagem é no médio e longo prazo e é relacionada à escala, porque se eu falo homens que querem perder barriga, eu já eliminei 50% da população que são mulheres, eu já eliminei os homens da população que não são daquele problema específico. Barriga. Então é um jogo que você vai eliminando pessoas, sobra um tantinho de pessoas. Então, quanto menor for esse grupo de pessoas, mais cara
vai ficar a tua escala lá na frente. Mas isso nós estamos falando aqui para empresas que faturam acima de 100 mil por mês, acima de 200 mil por mês. Então a galera não tem que preocupar com essa desvantagem no início, não. Legal, tu até já trouxe aí alguns pontos importantes, porque assim, a gente sempre recebe, né, principalmente agora nesse início, a pessoa entra na metodologia, ela já vem com uma cabeça tipo, eu quero falar para todo mundo. E aí uma das primeiras coisas que a gente vai falar para eles justamente é essa questão de definir para quem você vai falar, para que nicho tu vai falar, mas ainda assim, tem aqueles que querem falar para homens e mulheres ao mesmo tempo, né? Como que a gente vai falar para os dois ao mesmo tempo? É possível? Boa. De que forma que a gente vai fazer isso? Boa, show de bola. É legal isso que a gente já meio que já deu aqui a letra para a turma, né? Falar para homens ou falar para mulheres tem uma vantagem absurda para iniciar, para pôr o pé na água, para começar a rede social, para galgar os primeiros pontos, mas também a galera que quer falar para os dois, quais são os desafios de falar para os dois. Sim. Então as duas adaptações que a pessoa vai ter que ter para ela falar para os dois. Então vamos supor que eu quero falar para homens e mulheres, agora mudou o disco, homens e mulheres que querem perder barriga. Pronto. Eu não estou especificando gênero. Sim. Eu só estou falando homens, quem quer perder barriga? Quem quer ficar com a barriga chapada? Quem quer barriga chapada? Então quem quer um corpo definido, barriga chapada, aí já está a primeira adaptação. Por quê? Se eu falar barriga lisa, eu estou falando para homem ou mais para mulher? É uma linguagem que ela é mais conectada no campo semântico das mulheres. Então a primeira adaptação é a linguagem. A linguagem. Se eu quero falar para os dois, eu não posso usar linguagens que seja mais do campo, mais reconhecida rapidamente de um dos gêneros. Sim. Porque se eu falar bumbum, eu estou falando uma linguagem que no campo semântico é rapidamente identificado, porque comunicação boa é isso. Sim. É aquilo que você fala e todo mundo já entende em milissegundos. Então na internet, se eu falar bumbum, é muito mais fácil de quem entendeu aquilo mais rápido foi mulher e se conectou do que homem. Então esse é o ponto. Então a primeira adaptação que eu tenho que falar, que eu tenho que fazer na rede social, quando eu quero falar para os dois gêneros, é a linguagem. Eu tenho que colocar uma linguagem que ela seja comum. Sim. Comum. Então, se eu for falar de bunda, eu posso falar bunda, eu posso falar glúteo, posso falar abdômen, e não barriguinha. É abdômen, os dois vão entender numa boa, é abdômen. É um ponto central. Eu tenho que ficar no ponto central das coisas, mas eu não posso ser generalista. Eu tenho que colocar o nome nas coisas, mas esse nome tem que ser compreendido por homens e por mulheres da mesma forma, tem que ser muito rápido. Então, linguagem é o primeiro ponto. A gente assim, acaba sempre falando, né, para os alunos que eles têm que ser muito estratégicos na hora de criar o conteúdo quando é para os dois, justamente por isso, né? Da parte da linguagem e até mesmo na hora de criar o conteúdo em si, porque a gente às vezes pega lá a pessoa, eu falo pros dois, aí tu entra no Instagram dele, ele tava fazendo um monte de exercício de peito, de ombro, de costas, aí eu pergunto pra ele, tá, mas será que a mulher que você também tá falando, ela também quer fazer esse supinão peito, aí? Quer definir ombro, quer definir costas, porque ela já não tem uma visão do tipo, não quero ficar com o ombro gigante matou a pau. E tudo mais, né? Boa, exatamente, Leozão, matou a pau. O conteúdo também eu vou ter que ter uma dose que interesse pros dois. Sim. Se eu ficar falando de peitoral, vamos ganhar peitoral. Cara, a mulher não quer ganhar peitoral. Ela não quer fazer supino pesado. Se eu for pegar, sempre que eu falo em rede social, tem que pensar na massa. A grande massa vai ter aquela mulher que quer, mas é a minoria. Então, a mulherada não quer pegar o supinão lá e detonar o supino com 20, 30 quilos de cada lado. Então, se eu tô falando, eu tenho que, até os assuntos da minha rede social, eu tenho que tomar cuidado. Quando eu falo muito focado em glúteo, eu posso jogar mais pro interesse da mulherada. Quando eu falo muito focado em peitoral, bíceps, crescer bíceps, caramba, não sei o que, exercício para ponta de bíceps. Cara, é um assunto que interessa mais aos homens, né? Então, matou a pau, é isso aí. Conteúdo também, eu tenho que prestar atenção na dose. Existem conteúdos que eles já são, eles por si só já ramificam mais mulheres ou mais homens, então eu já tenho que distribuir melhor isso aí, eu já tenho que pensar em coisas que interessam os dois. E aí um outro ponto é a PUV, é a proposta
única de vendas. A proposta única de vendas, ela precisa ser ajustada. Então, se eu falar bumbum durinho, se eu falar barriga lisa, se eu colocar a promessa do meu produto mais focado para mulherada, vai vender mais para mulherada. Barriga dos sonhos. Não é uma linguagem que naturalmente entra no campo semântico rápido do homem e ele fala, caraca, essa é a minha... O homem, ele tem um jeito de falar diferente da mulher sobre barriga. Então eu tenho que tomar cuidado nisso aí. Então se eu puder ajustar minha proposta única de vendas, minha promessa para alguma coisa que sirva para os dois, melhor. Então, corpo definido. Corpo definido. Então é muito melhor do que corpo sequinho. Corpo sequinho é uma linguagem que eu vou me comunicar mais com a mulherada. Sim, corpo liso. Corpo liso. Eu vou me comunicar mais com a mulherada. Barriga dos sonhos, bumbum na nuca. Eu vou me comunicar mais com a mulherada. Então eu vou ter que tomar um cuidado na proposta única de vendas, né? Nessa proposta de vendas, nessa promessa desse produto. Eu vou ter que ajustar isso a ponto que interesse os dois. Então, barriga chapada. Ok, barriga chapada, de repente tá no meio termo. Eu vou ter que sempre preocupar com isso. E aí, cara, eu tô no meio termo ou esse termo aqui tá atraindo mais a mulherada? Ou esse termo tá atraindo mais os homens? Porque eu quero falar pros dois. Se eu quero falar pros dois, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu prometo, com o que eu posto e a linguagem do que eu falo, né? E tem um ponto interessante, foi falando, eu lembrei de alguns suportes aqui da galera, que eles falam, então essa semana eu vou postar falando mais pra homem, e semana que vem eu faço falando mais pra mulher. Eu disse, não tem como tu fazer isso, porque tu não tem o controle do tipo, vou fechar o meu Instagram pra essa semana só vir mulher, Perfeito. E vou fechar o meu Instagram pra vir só porque aí ferra com o algoritmo, né, Lozão? O algoritmo, ele funciona em testes, né? Eu postei, ele pega 200, 300, ele pega uma amostra dos meus seguidores, aí ele vai lá e fala assim, eu quero ver qual que é a interação com essa amostra. Mostra para 200, 300 pessoas. Se aquelas 200, 300 interagiram bem, salvaram, compartilharam e etc., ele começa a mostrar para 500, para 700, para 1000. Ele vai fazendo novos testes. Aí, semana passada você ficou lá, algoritmo, bumbum na nuca, barriga sequinha, bumbum na nuca. Aí o algoritmo, vamos supor que ele conseguiu se resolver bem e arrumou uns testes legais ali com uma mulherada da tua audiência e aquilo foi legal, bombou, engajou. Na semana seguinte, quando você posta supino, aquela galera vai rejeitar esse conteúdo. Sim. E aí você fica confundindo o algoritmo, ele fica doido, ele fala assim, cara, mas eu não tô entendendo, eu mostrei pra uma galera muito parecida, aquela galera que já gosta do Léo. Se eu já mostrei pra uma galera que gosta do Léo, por que eles rejeitaram tanto esse conteúdo? E aí o algoritmo fica procurando novas pessoas pra tentar arrumar um jeito de arrumar um padrão pra te ajudar a viralizar os teus posts. Ele quer te ajudar, mas você também precisa ajudar ele. Então a gente precisa contribuir com o algoritmo, tem um alinhamento, né, no nosso conteúdo. Sim. Então, esse é o ponto. Legal. E a gente poderia trazer também pra galera exemplos, né, Rafa, da galera aqui da Global mesmo, que trabalham só para homens, que trabalham só para mulheres, que trabalham com os dois públicos. Boa. Podemos. Olha só. Para os dois públicos, a gente tem o Cezinha falando ali de coluna. Temos vários, tá? Mais uma vez, a gente sempre pede desculpas aos não mencionados, porque não daria tempo da gente mencionar aqui. A gente tem, só de cases aí, a gente já passou de 500, então não dá para mencionar todo mundo. Mas a gente tem o Cezinha falando para coluna, então ele está hoje aí com 14 mil online de faturamento, acho que 12 ou 13 de presencial. Foi o primeiro mês agora que o online dele ultrapassou o presencial, né? Muito legal. E é coluna, ou seja, coluna pode chegar lá para ele homens, ferrado da coluna, e pode chegar a mulherada ferrada da coluna. Exatamente. Coluna, a gente tem a nossa turma da corrida, o Afonso do joelho, nossa turma da corrida. Sim. A gente está com muito professor aqui no método com faturamentos acima de 20 mil na corrida. Joelho, o Afonso está na média aí dos 25 online, mais de 30 online, 30, né? Mais de 30 online, 7 mil de presencial, que ele não larga o presencial. Se ele estiver escutando aí, a gente já puxa a orelha dele. A gente já puxa a orelha dele. Então, a gente tem essa galera falando para os dois. Agora, só para homens. A gente tem, exemplo que vem rápido na cabeça, o Menegas, ganho de massa muscular. A gente tem o Menegas só para homens. Só para mulheres, putz, aí é a maioria. Maioria. 90% dos nossos alunos falam só para mulheres. Sim. A verdade é essa. A maioria fala para mulherada. Mulherada compra mais.
mulherada é mais sensível no jeito de falar, toca na dor, compra mais. Isso aí já é comprovado já na ciência. Então a mulherada compra muito. Esse é o ponto. A mulherada compra muito. Homem também compra, mas a mulherada compra mais. Sim. Então a galera meio que fala, mulherada compra muito, vamos vender pra mulherada. Então tem altíssima procura. 90% dos nossos alunos falam para mulheres. Daí a gente tem faturamentos aí pra mulherada, falando só pra mulherada, desde 5 mil online até 250 mil online, a gente tem faturamentos aí. Às vezes a galera chega, né? Mas acho que o homem não vai comprar. É como o Rafa falou, né? Tem esse ponto que a mulher compra mais, mas não que o homem não vai comprar, né? Tu falou do Rafa Menegodi, que 80 mil online. 80 mil online. 80 mil online. Tem ali o Jeff Cabral, que fala o Jeff pra Cabral, homem Bruno, perder barriga tomando cerveja. Exato. O Brunão. Tem uma galera aí, tem uma galera falando pra homens também. Show de bola, galera. Vamos fazer aqui um resumo de tudo que a gente falou, para vocês já pegarem, anotarem tudo aí no papelzinho e caneta de vocês. Vamos lá. Ponto 1. Quando escolhemos falar somente para homens ou somente para mulheres, temos a vantagem na comunicação inicial com o público na fase inicial do nosso negócio e muitas vezes podemos manter isso pelo resto da nossa vida. Ponto 2. Quando escolhemos falar para ambos os sexos, temos maior número de pessoas e maior desafio de comunicação, com os dois públicos sendo necessário ajustes adicionais na comunicação em termos de proposta única de vendas e na linguagem utilizada no dia a dia. E o ponto 3, na metodologia global, analisamos aí os casos a casos individualmente e a maioria é indicado começar de forma mais específica, determinando um dos sexos para se comunicar. Acho que é um ponto legal a gente falar também que depois que a audiência fica grande, que a audiência já está bem qualificada, bem segmentada, te dá um pouco mais dessa abertura também. Totalmente. De você conseguir falar para os dois, porque o público já está bem qualificado, né? Exato, e aí já tem uma base, né? A pessoa já é uma autoridade e aí ela pode já começar a colocar ela fala para a mulher. Devido a tantos pedidos dos maridos das mulheres aqui do método, a gente vai falar agora para todo mundo, porque nós temos casos aqui de sucesso também dos homens e tal. Então ela pode cada vez mais abrindo este nicho, né? Igual a gente aqui no Personal Global, né? A gente fala pro personal trainer e tudo. E a gente, a hora que a gente quiser abrir, hoje em dia, a gente consegue abrir para falar para nutricionista, para falar para fisioterapeuta, para falar para qualquer um, na verdade. Porque essa metodologia nossa aqui, o mercado inteiro precisa, né? Para dobrar salário. Então a gente pode abrir numa boa. Então começa mais específico para ficar mais fácil de você dominar o teu território. E depois que você for dominando esse território, você vai expandindo. É o que a gente indica para a maioria, porém, a gente analisa o caso da pessoa. Tem aluno nosso aqui que chega e fala assim, eu quero falar de definição, corpo definido. Você tem facilidade de definir o corpo homens, mulheres? Tem case? Tenho dos dois. Então vambora, vamos pros dois e... Então a gente analisa caso a caso, né? A gente indica pra maioria o falar para homem ou mulher no começo, para facilitar a comunicação. Porém, se vier uma pessoa que a característica dela mostra pra gente que ela pode falar pros dois ali já desde de começo, vambora. Top demais. Galera, a gente vai ficando por aqui. Ó, vocês viram que a gente tá num estúdio diferente hoje, hein? Exatamente. O estúdio do Globalcast. Presentão pra vocês aí, ó. Animal aqui. Tá lindo, a gente tá já lindo. Começou com tudo e nem falou do nosso estúdio, É verdade. Né? Mas depois já deixa um comentário aí, ver o que tu achou. Comenta pra gente o que tu achou desse Exatamente. episódio Fala, novo. Me contem aí da qualidade desse microfone, porque foi caro pra caramba. Para um cacete. Tem que ser bom esse negócio, viu? Tem que ser bom. Se tiver igual os anteriores, me fala que eu vou devolver logo. A gente devolve e tá tudo certo. Galera, ó, e pra quem tá acompanhando ainda, não segue o Global, né? Vai lá no @personalglobal_, pra você conhecer os nossos livros, nossas pós-graduações, nossas mentorias. A gente terá o maior prazer em te receber lá, tá bom, meu querido? Esperamos vocês no próximo episódio, claro, com muito conteúdo. Eu sou o Léo Bianchini. Eu sou o Rafa Miranda. E esse foi o Globalcast Personal 5 Dígitos. Valeu!